Hoje eu quero falar aquilo que eu sempre toco no assunto com o meu time aqui internamente. A gente vai falar sobre aquilo ali que é o básico bem feito. Como fazer simplesmente o básico bem feito pode te entregar conteúdo de altíssima qualidade. Hoje a meta é simplesmente trazer o básico bem feito e conseguir acompanhar com vocês aqui em tempo real, apresentando alguns cenários que vão mudar um pouco esse conceito de que IA é difícil, que IA precisa ter muito conhecimento tecnológico. Eu quero mostrar para vocês que, se vocês tiverem um pouco de conhecimento em gestão e muita vontade de fazer a IA funcionar, vocês conseguem fazer IAs que resolvem problemas do cliente com muita facilidade e muito simplicidade. Vamos lá, vai ser um modo simples e rápido, sem usar ferramentas demais, sem ter que criar nada de muito complexo, sem ter que ir para a conexão por API diretamente com o ChatGPT, que lá tem vantagens? Tem muitas vantagens. Primeira coisa que a gente vai fazer, categorizar as IAs. Eu vou categorizar as IAs ou os processos? Os dois. A gente vai trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Quando eu falo de IA, a própria ferramenta de IA, eu tenho algumas categorias. Eu tenho aquelas IAs larga escala, aquelas LLM com muito conteúdo, com muito conhecimento lá dentro, e eu tenho as IAs. O que é uma IA de nicho? Uma IA de nicho é como, por exemplo, o FreePic tem uma IA de nicho. O Flux, esse cara aqui também é uma IA de nicho. O Flux aqui, por exemplo, ele é uma IA de quê? Ele é uma IA de gerar imagem. Ele tem algumas vantagens bem legais nele. Tá aqui até os preços dele, né? Ele tá aqui na casa dos... Começa ali o basic ali, né? A casa dos $11. Tem algumas pessoas mais, ele trabalha por crédito também. Mas para que ele é uma IA? Ele é uma IA de vídeo. E ele traz outras IAs aqui dentro. Mas ele está focado em vídeo e imagem e internalizar outras IAs aqui dentro para meio que fazer uma revenda. Outro que a gente comentou aqui foi o FreePic. O FreePic é também uma IA de imagens, de vídeos. Google View 3, ele é uma IA de nicho, uma IA de vídeos, porém, ele tem uma IA de larga escala conectada a ele, que é o Gemini. Então, isso são IAs de nicho. Tem outras IAs de nicho? Tem. Se você jogar aqui, IA tributária, vai aparecer a Reut, que foi uma das precursoras, né, da IA na contabilidade. Tem a Tax Group, que é muito grande. Mas você vai ter aqui, ó, algumas IAs que são literalmente do nicho, por exemplo, jurídico, no nível de gestão fiscal. São IAs que foram desenhadas especificamente para uma área exclusiva. Então, você tem a IA de nicho e a IA de larga escala. Além disso, você tem a estrutura de uso. Ela depende de perguntas, ou melhor, pode colocar depende de perguntas. Se ela depender de perguntas, por exemplo, eu tenho que entrar no ChatGPT, fazer uma pergunta para ele poder me responder, para eu poder analisar, e aí eu vou conversando com ele, aquele modelo meio que de oráculo, que a gente acha que ele sabe todas as respostas, mas muitas das vezes ele simplesmente inventa a resposta. É uma categoria de uso. Você tem aquela categoria de uso aonde você consegue usar ele como um assistente. Eu uso demais assim também. E um não elimina o outro não, tá? Eu uso ele muito como assistente. Para quê? Para fazer anotação, guardar dados. Tudo isso são possibilidades de uso diretamente das IAs. Então eu posso usar ela como uma ferramenta de larga escala ou de nicho. Então aqui de nicho, por exemplo, eu posso ter uma ferramenta uma IA só de Inside Sales. Eu posso ter uma ferramenta só de Inside Sales. Inside Sales? Acho que é assim, Inside Sales. Tô na dúvida. Mas eu não sei se é de sell de venda, né? Então, eu posso ter uma IA só de vídeos. Eu posso ter uma IA só de imagem. Eu posso ter uma IA só tributária. Da mesma forma que eu posso ter uma IA, tratar ela como um oráculo, eu vou lá e pergunto para ela o que eu quero, ela me responde. Ou posso usar um assistente para ir anotando as coisas para mim, guardar dados e executar demandas. A gente tem o terceiro tipo de uso, que é o automatizado. Então, nesse modelo automatizado, a gente já tem uma demanda de ter integrações. Nos demais não é necessário. Então, quando eu olho para essas categorias de IA aqui, eu começo a entender que as pessoas olham para a IA e pensam assim, eu quero uma IA que quando... Vou dar um exemplo de um cliente meu hoje. Carlos, eu quero uma IA que quando eu faço uma pergunta para ela, ou converso com ela, ela gera uma tarefa para mim e joga lá para dentro do próprio Planner. Não vou falar que é impossível não, mas é difícil. Esse tipo de automação, porque você quer que ele interprete e ainda automatize alguma coisa. Mas pode ser que daqui a pouco tenha. Não duvido que a Microsoft conecte cada vez mais com o ChatGPT assim não. A não ser que ele não queira que o ChatGPT venda e foque no Copilot para tentar fazer publicidade interna. Tem essas categorias. E lembrando que numa empresa tão grande como a Microsoft, é muito difícil que quem tomou a decisão de investir num negócio ou no outro realmente
envolva-se a ponto de falar, não, eu quero que a Microsoft só venda ChatGPT ou que ela tire o ChatGPT das entregas ou diminua o ritmo de desenvolvimento. Tem um time lá no ChatGPT que está tentando desenvolver loucamente e considera a Microsoft como concorrente. E tem um time lá no Copilot, que por mais que é dos mesmos donos, ele enxerga o ChatGPT como concorrente. Então não vejo uma coisa conectando muito na outra, não. Então tem essas categorias aqui de uso, tem essas possibilidades das ferramentas. E aí, a gente, além das categorias de uso, a gente precisa olhar para isso aqui e entender como que a gente quer usar. Qual o processo que eu quero implantar uma IA? Primeiro, então vou colocar o fluxo aqui. Primeira coisa, eu começo executando a tarefa. Depois que eu executo a tarefa, eu vou lá e começo a a sistematizar um processo. Tinha uma demanda, eu fui lá e produzi ela e depois eu vi que dava para colocar ela num processo sistêmico, sistematizar o processo. Depois que a demanda está sistematizada, algumas das vezes a gente padroniza e virtualiza. Tem gente que virtualiza sem padronizar e virtualiza. Então eu tenho um processo, uma demanda que eu executo, pode ser uma demanda, por exemplo, a Proestado começou a crescer, agora eu preciso fazer uma análise de currículo mais estruturada. Então começou a ter um DISC, tendo alguma coisa nesse sentido que eu faço manual. Aí eu começo a ver que aquilo ali funciona. Então eu vou sistematizar. Eu vou falar para toda vez que alguém tiver interesse em trabalhar com a gente, eu vou lá e vou aplicar um teste nele de sistematização. Começo a estruturar o processo aqui de forma sistematizada. Então, toda vez que alguém queria contratar alguém, eu só executava a tarefa, ela contratava. Agora, eu preciso que ela seja sistematizada. Eu preciso aplicar testes padronizados, eu preciso criar demandas estruturadas para que eu possa comparar um profissional com o outro. Então, eu executava a tarefa, agora eu sistematizei e melhorei. Depois disso, eu padronizo. Então, vai ser sempre assim. Essa é a análise, essa é a pergunta, esse é o teste. Deve ser sempre esse o processo. E aí sim, eu começo a virtualizar. Quando eu começo a virtualizar esse processo, eu já entendi que existe um processo sistêmico. Não posso ajudar com isso. Eu entendo que tem um processo sistêmico na operação. Entendi que tem um processo sistêmico na operação, agora eu posso começar a pensar em automatizar. E aí vem a questão. Para automatizar, a primeira fase que você precisa ter é o processo. Não é seu conhecimento em plataforma, ferramenta, nem nada do tipo. Uma conversa aqui para acompanhar vocês. Inclusive, enquanto a gente está aqui, gente, vamos começar a animar essa conversa aqui. Manda pergunta, manda dúvida. É claro para todo mundo o que é sistematizar? É claro para todo mundo o que eu chamo de virtualizar, de padronizar? Vocês têm alguma dúvida? Já olhou em processo e ficou com dúvida qual a diferença de padronizar, de sistematizar, de virtualizar? Por quê? Depois disso aqui, se eu identifiquei, entendo que o processo é sistêmico, tenho ele virtualizado, ok, eu posso ir aqui e tentar otimizar esse processo. Com o quê? Eu posso otimizar ele utilizando ferramentas tradicionais como um Six Sigma, né? Eu posso trabalhar isso em cima de um Six Sigma, eu posso trabalhar isso em cima de... Eu posso ter um processo sistêmico, eu posso otimizar ele, eu posso otimizar com o Six Sigma, otimizar ele com o 5S, eu posso otimizar esse processo com uma matriz de causa e efeito. Então, eu tenho várias formas de otimizar esse processo. Ou eu posso simplesmente, eu posso ir lá e falar o seguinte, eu não quero mais trabalhar nesse formato, eu quero trabalhar em outro formato. Eu quero, por exemplo, que toda vez que chegue uma tarefa, por exemplo, de uma contratação, eu não quero mais que ela chegue por e-mail. Eu não quero que ela chegue mais por esse fluxo. Eu quero que a primeira coisa que seja feita é alguém entrar em contato comigo e fazer uma reunião. Então, eu não aceito mais formulário para contratação. Eu só aceito reunião presencial porque eu quero fazer um shortlist. Ah, Carlos, isso não existe. Existe, dependendo do cenário, sim. Dependendo do cenário, você quer passar... É tão estratégico aquela oportunidade que empresas pagam para recrutadores 150, 200 mil reais para trazer alguém para a operação. E quando traz, a pessoa quer ter reuniões pontuais com ela toda semana. Então pode ser que na hora de fazer essa entrevista, a pessoa define, olha, eu quero que você converse comigo presencialmente para você realmente explicar a demanda, eu fazer uma leitura do seu perfil comportamental para que eu traga alguém que realmente faça sentido para você. Quando você começa a fazer isso, você começa a otimizar o processo através da mudança. O que é mais importante aqui num processo para você começar a falar de IA? O seu objetivo. Qual o seu objetivo na operação? Ah, eu quero fazer, por exemplo, até vou jogar isso aqui na otimização e deixar isso aqui dentro. Qual o seu objetivo? Ah, meu objetivo é acelerar o processo. Ok, eu vou definir uma ferramenta. Eu quero deixar o processo mais rápido? Não, eu quero tirar atividades operacionais. Pode ser sutil, mas acelerar, vou colocar acelerar o tempo médio de execução. Acelerar o tempo médio de execução, tirar atividades operacionais do time, melhorar
e isso aqui é muito intangível, melhorar a entrega. Doutor, uma IA confiável que não tem erro, eu não conheço não, viu? Você fica despreocupado se você contrata alguém e você acha que ela não vai errar? Não tem como, meu jovem, todo mundo pode errar. Tanto a IA quanto os funcionários. Depende do que você confia. Às vezes eu confio mais na IA, às vezes eu confio mais nas pessoas. Mas eu confio mais ainda nas pessoas que sabem usar IA. Objetivo, acelerar o tempo, tirar atividades operacionais, melhorar a entrega do processo. Eu quero uma entrega mais completa, eu quero uma entrega mais estruturada, eu quero uma entrega mais robusta. O que eu considero como melhorar a entrega desse processo? Existe todo um contexto aqui em cima disso. Definir isso aqui, aí eu posso ir para o meu planejamento. Planejamento de solução, vocês já sabem, a gente sempre vai usar o nosso bom e velho René Descartes e avaliar o seguinte: o que é o problema? Identificar o problema. Fala separar, mas eu ia falar destrinchar, mas eu acho que isso não é uma palavra muito ruim. Particionar. Particionar o problema. Então, René Descartes, ele falava para mim, identificar o problema, particionar o problema, resolver do mais fácil para o mais difícil, resolver do mais fácil para o mais difícil, e depois disso, eu vou lá e reviso. É porque aqui tem um enumerar o problema. Enumerar o problema. Resolver do mais fácil para o mais difícil e depois revisar. Basicamente isso aqui. Se eu entendi essas etapas, eu vou literalmente escolher o meu processo e começar a distribuir ele. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um processo muito simples que a gente fez. Processo bem tranquilo. Deixa eu lembrar aqui de um que eu posso trazer aqui. Já sei. Um processo que a gente tentou trazer nessa mesma solução. Análise de currículo. Adianta eu só pegar um currículo e mandar para a IA e falar para a IA analisar esse currículo? Não. Por quê? A IA não sabe o que eu quero, o tipo de pessoa que eu quero, qual o conhecimento que eu quero, qual a experiência que eu quero nessa pessoa, qual o perfil dessa pessoa. Não adianta eu simplesmente pegar um monte de currículo e jogar para dentro de uma IA e falar o seguinte: acha quem é o melhor profissional aqui na parte de gestão financeira, ou na parte de gestão de processo, ou o que mais se adequa à minha demanda de Office 365. Ele não vai conseguir fazer esse processo de forma simples e estruturada em massa. Então, o que a gente fez? A gente entendeu aqui uma necessidade, como que funcionaria um fluxo de análise de currículo para uma empresa, e começamos a detalhar esse fluxo de análise de currículo de forma estruturada. Planejamento da solução. A solução é análise de currículo. Qual que é o ponto que eu trouxe? Planejamento, análise de currículo, solução. Chegam quantos currículos por mês? Origem dos currículos. Os currículos chegam por e-mail. Eu tenho um e-mail padrão? Talvez eu tenha um e-mail padrão, não é um problema. Origem desses currículos. Depois, qual a primeira triagem que eu faço desse currículo? Muito obrigado, senhor Igor. Manda a pergunta aí, porque hoje eu estou precisando que vocês engajam comigo. Quando eu entro lá, eu falo o seguinte: origem dos currículos, eles chegam por e-mail. Preciso saber essa informação. Depois, triagem do currículo. O que eu vou fazer de análise do currículo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de forma bem simplória o nosso estrutura de shortlist aqui. Não vou conseguir achar aqui, talvez de cabeça eu não consiga trazer tudo para vocês. Mas a primeira coisa que eu vou fazer de triagem nos currículos é, por exemplo, falar o seguinte: eu vou selecionar aqueles currículos de acordo com um padrão. Mas esse padrão aqui, ele vai ser definido onde? Eu tenho que vir aqui e falar o seguinte: qual que é a demanda? Porque de acordo com a demanda, ele vai fazer uma análise do currículo. Então talvez eu tenha que criar para cada vaga uma demanda. Aonde que eu vou criar? No cadastro da vaga. Então, de acordo com o cadastro da vaga, eu sei o perfil do público e o perfil do funcionário que eu estou buscando. Então, a demanda vai começar lá na vaga. Na vaga, eu tenho que descrever o objetivo, os dados básicos, né? O cargo, o salário, ou não, né? O salário você pode escolher. Cargo, salário, carga horária, regras simples. Então, eu tenho aqui a minha parte de vagas, onde eu vou primeiro selecionar isso aqui. Para que é isso? Para eu conseguir entender o cenário do cliente, o que ele quer contratar. E endereço, né? Então, eu decidi que essa vaga tem essas características. Isso aqui é stand de toda a vaga. Data inicial, data prevista e categoria da status. Categoria da vaga, data inicial, data prevista, status, urgência. Beleza, tudo isso aqui, demandas, até jogar aqui. Aqui é vagas e aqui demandas padronizadas. 20? Então vamos para cima. Vamos lá. Vaga. Toda vaga vai ter perguntas padronizadas. Agora eu tenho perguntas padrões da vaga, que são perguntas bem específicas e estratégicas. Quais são as perguntas estratégicas que eu vou fazer nessa vaga? E tudo isso vai conectar com a IA lá no final. Entendam isso, é muito importante vocês conseguirem entender isso. O que são as perguntas estratégicas que eu vou colocar nessa vaga? Eu quero saber a experiência. Carlos, mas qual que é a experiência do cara? É muito simples. Não. Por exemplo, eu quero contratar um gestor financeiro para aprovar resultado. Ou melhor, eu quero contratar um comercial para resultado. Uma coisa extremamente importante dele é saber o seguinte: ele tem alguma experiência em estruturar o departamento pessoal?
o departamento de vendas? Ele tem experiência com serviços, venda de serviços? Ele tem alguma experiência ou alguma melhor até, né? Eu chamo às vezes de realizações. Por mais que todo mundo mente demais nessa hora das realizações, mas tudo bem no currículo. Qual realização que essa pessoa tem? Eu quero que ele tenha reestruturado ou otimizado um departamento. Isso é uma realização. Uma outra coisa, qual o momento de vida que esse cara está? Eu quero alguém que tenha muita energia, tenha muita vontade de atuar nesse projeto. Porque às vezes o cara pode ter muita energia e não tem vontade. O que é isso? É um cara jovem que está ali no ápice, ele pode ir lá e executar, fazer muita coisa, ele tem energia acumulada, ele corre no final de semana, ele malha, ele tem uma capacidade ali de executar muita coisa. Esse cara não tem vontade de fazer isso hoje. Você vai caçar o cara errado. O que você espera do momento de vida desse cara? Eu sempre divido a contratação em 3 coisas: energia, vontade e capacidade. Tem gente que é uma tríade extremamente importante. Se eu pegar para o resultado aqui, o que eu vou falar? Olha, aqui a gente trabalha com contabilidade como estratégia de negócio. E o que contabilidade com estratégia de negócio tem a ver com IA? Vocês vai aguardando aí que eu vou conectar tudo uma coisa na outra daqui a pouco. Então eu tenho a contabilidade como estratégia de negócio. Aqui na prova do resultado, você vai falar sobre gestão empresarial, você vai se basear em quê? DRE, balanço e DFC. Você vai falar isso com base na contabilidade? Não. Você vai falar isso com base no quê? Com base na DRE, balanço, com base no financeiro. Porque é o financeiro que alimenta a contabilidade e o econômico. Então, eu não vou pegar a contabilidade da escrita contábil. Quando eu tenho isso, quando eu tenho essa análise, se eu não tiver uma pessoa que tem um fit cultural para apreciar isso aqui, para ela vai ser chato, velho. Ela vai olhar para a empresa e falar, pô, mas que chato esse negócio de fazer contabilidade, né? Que chato essa coisa do Carlos de estar insistindo em DRE, balanço e DFC. Que chato esse trem do Carlos, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz essa semana, eu tô dando uma de consultor esses dias, tô sentando em alguns casos. Pô, que chata essa ideia do Carlos de ter que pegar cada produto, reprecificar ele, entender a redução de base de cálculo, entender o impacto da redução de base de cálculo no ICMS de crédito, entender o crédito do PIS e COFINS no impacto no custo, entender o ICMS na saída e isso impactando na margem, analisar qual que é o resultado financeiro ideal. Se a pessoa não consegue ter fit cultural com isso, você automaticamente vai ter um problema. Então, isso aqui são perguntas estratégicas. Carlos, mas para que tudo isso para você falar de IA? Essa é a questão. Como que você vai falar para a IA fazer uma bendita triagem se você não conectar com ela as necessidades do projeto? Então, aonde estão as necessidades do projeto? Na descrição da vaga. Muito obrigado, doutor. Não, tá quente. Não, tá ótimo. Tá muito bom. Muito obrigado. Então, assim, olha só. Aí vem o processo da IA. Agora, vocês param tudo e prestem atenção. Pensa o seguinte. Se cada vaga que eu vou abrir, eu tenho uma necessidade cultural diferente, eu tenho uma necessidade padronizada diferente, como que eu vou fazer a IA entender qual é a necessidade para ela fazer a triagem automática do meu currículo? Eu vou olhar para o processo da IA e vou criar um padrão no processo da IA que ele vai buscar isso aqui em algum lugar sistematizado. Onde vai fazer isso?